esporotricose é uma micose. Então, ela é uma zoonose, é uma zoodermatose, ou seja, ela é uma zoonose que afeta principalmente a pele. Tá? Então, o fungo, ele é um fungo geofílico. Isso significa que ele está no meio ambiente, ou seja, material vegetal, solo, adubo, essa matéria orgânica. Então, ele consegue viver e se reproduzir ali naquele ambiente. Né? Ele é um fungo também dimórfico, ou seja, ele tem duas formas. Ele se adapta à temperatura do solo, temperatura de 23 graus Celsius, 25, e também se adapta, ele se modifica para se adaptar à nossa pele, que tem a temperatura mais alta, de 35 graus, no caso dos animais, de 36, 37 graus Celsius. Então, ele se adapta tanto no meio ambiente quanto na nossa pele. E é aí que a gente tem esse problema do controle, né? Porque é difícil você controlar o fungo do meio ambiente. Né? Então, os animais, eles se contaminam através do contato com o solo contaminado. Nós também podemos nos contaminar através ou de arranhaduras, arranhou no espinho de uma árvore contaminada. A gente pode pegar a esporotricose dessa forma. Um gato contaminado ou um cachorro arranhou, mordeu ou teve contato com uma lesão. A gente às vezes tem uma lesão de pele, né? Não necessariamente foi uma mordida ou um arranhão, e a gente encosta essa lesão em algum local contaminado, também uma forma de transmissão. Né? Mas a arranhadura e a mordedura são duas formas muito importantes de transmissão da doença. E dessa forma o fungo ele consegue ser transmitido para animais, para várias espécies. Então, o problema não está só no gato. Então a gente tem acometimento aí dos caninos, de equinos, bovinos, tatus. A gente tem surtos de esporotricose em caçadores, por exemplo, de tatus. Porque o tatu, ele vive, né, embaixo do solo, ele se contamina e ele arranha a pessoa e a pessoa pode pegar a doença através dessa arranhadura. A gente já tem relatos de trabalhadores de minas que eles se machucam por algum motivo, né, em material contaminado, solo contaminado, e pegam a doença. Trabalhadores que trabalham com jardinagem ou né, aqueles trabalhadores que trabalham com árvores pinheiros de Natal nos Estados Unidos, né, já teve surto de esporotricose nesses trabalhadores por arranhadura do próprio material vegetal. Então, eu costumo dizer que o Sporotrix, o nome dele é Sporotrix, eu costumo dizer que ele vai dominar o mundo, porque ele se adapta numa temperatura do solo, ele se adapta da nossa temperatura, ele muda de forma para ele se adaptar e assim ele vai conseguindo sobreviver. Por isso é importante a pessoa conhecer a doença, saber que a gente precisa restringir o espaço do gato, do cão, porque quando o animal sai de casa, ele pode contrair alguma enfermidade e trazer para dentro da nossa casa. E é isso que acontece. Né? Os gatos, eles são mais acometidos pelos hábitos de cavar, hábitos territorialistas, de brigar por território entre eles. Então, um arranha o outro e transmite para o outro. Né? Eles têm esse hábito de arranhar material vegetal, né? Tronco de árvores, então eles arranham e podem contaminar ali nas suas unhas e transmitir para eles mesmos através, né, de uma lesão, lambedura, e transmitir para a gente. Né? Então ele tem esse hábito que favorece. Além desse hábito, tem a questão de que a carga fúngica, ou seja, a quantidade de fungos que existe na pele do gato é muito maior do que a quantidade de fungos que vivem na nossa pele, na pele do cão, por exemplo. Então eles têm mais facilidade de proliferar na pele do gato. Né? E além disso tudo, ainda tem a questão do ser humano, que tem essa cultura de que o gato tem que sair de casa, tem que dar uma saidinha. Então não é para deixar o gato sair de casa, porque ele sai de casa, ele se contamina não só com Sporotrix, mas com outros patógenos que podem vir a ser um problema para nossas famílias. Né? Eles podem sofrer maus tratos, eles são atropelados, são envenenados. Então, assim, animal doméstico, ele é para ficar dentro de casa.
Se ele sai, ele pode acontecer uma infinidade de coisas com ele e com a gente por consequência, né, dessa permissividade dos animais saírem. E nosso projeto, ele verifica isso, ele conclui que, pelos nossos dados, que a maior parte dos animais contaminados são animais que têm acesso ao peridomicílio, saem de casa e depois voltam. São animais não castrados, porque a facilidade, eles têm maior tendência a brigar por disputa de fêmeas, então os machos, principalmente machos não castrados que têm acesso à rua. É a grande maioria dos nossos animais positivos para a esporotricose. Então, essa conscientização é importante para que as pessoas não deixem os animais saírem de casa e mantenham dentro do domicílio. A esporotricose é uma doença que causa principalmente lesões de pele. Então, são lesões, geralmente, que elas vão virar úlceras e elas são de difícil cicatrização. Elas não cicatrizam com pomada, com creme, elas precisam de um tratamento específico para cicatrização. Então, principal suspeita de um animal com esporotricose é lesão de pele que não cicatriza, que demora para cicatrizar e não cicatriza de jeito nenhum. Então, esse é o perfil dos animais que nós atendemos aqui no projeto. Além das lesões de pele, a doença também pode se generalizar. Tá? O fungo ele pode acometer o sistema, os ossos, eles podem acometer pulmões, sistema respiratório no modo geral, ela pode se disseminar pelo organismo, geralmente indivíduos imunocomprometidos, com outras comorbidades, né, que têm mais dificuldade de responder ao tratamento e a doença pode generalizar, inclusive para o ser humano. Né? O ser humano, existem muitos relatos de óbitos de pessoas, né, óbitos associados à esporotricose. Então, é um problema de saúde pública muito grave, é muito sério. A gente precisa tratar com muita seriedade, com muito comprometimento, informar a população para que esse problema não chegue até as famílias e, se chegar, que ele seja tratado no início. Porque depois que a doença avança, né, se a pessoa tiver alguma comorbidade, algum comprometimento de saúde, é mais difícil para esse tratamento ter um efeito positivo. Né? Então, existem hospitalizações de pessoas com esporotricose, óbitos de pessoas com esporotricose, principalmente imunocomprometidos, HIV positivos, pessoas que fazem algum tipo de tratamento que comprometem o sistema imunológico ou que têm a imunidade, né, comprometida por alguma outra situação, essas pessoas podem vir a óbito pela doença. Então, é de muita gravidade. O que aconteceu dos últimos anos para cá é que o número de casos ele vem crescendo. O ser humano ele está cada vez, né, trazendo mais um animal para dentro de casa. Isso não é ruim. A gente tem os nossos pets, eu tenho as minhas gatas, né, a gente tem todo esse amor e esse afeto pelos animais domésticos, mas a gente precisa cuidar para que eles não se contaminem com alguma patologia que possa também, inclusive, além deles sofrerem com a doença, ainda possa ser contaminada, possa ser transmitidos para a gente.